doenças respiratórias. A gente também está falando sobre essa ideia da mobilização que em 2018 a gente passou o PL 300, que foi aprovado em 2018, e ele foi fruto de muita mobilização para que a gente conseguisse que as frotas de ônibus fossem eletrificadas e a gente diminuísse a ideia da poluição dentro do estado, na cidade de São Paulo. Hoje, essa proposta, né, do então presidente da casa, Milton Leite, coloca dentro nas leis de mudanças climáticas, a gente tem que, até 2018, obriga toda a frota de ônibus, que toda a frota de ônibus seja limpa até 2038. E aí a gente precisa reduzir 50% das emissões, eliminar 100% das emissões de CO2, e nem essa meta atual, que já foi estendida de um PL em 2021, 2022, se eu não me engano, tem que pegar direito, ela está sendo cumprida. E o PL 825, ele dá mais 30 anos para as empresas atingirem essas metas. O que a gente não consegue entender, vereadores, é o porquê desse aumento dessa meta, que ela não tem muito sentido, se a meta já está estendida, né? Nós já temos um grande problema com essa extensão dessa meta, e principalmente no momento que a gente está vivendo uma crise climática, principalmente na cidade de São Paulo, né? E também o fato desse PL ter sido aprovado sem uma audiência pública amplamente divulgada. Essa audiência pública a gente ficou sabendo em cima da hora e conseguiu se inscrever, mas eu acho que isso deve ser debatido com a população em geral, né? E aí também a gente tem uma coisa do benefício que as empresas de ônibus também vão ter. Se elas vão conseguir comprar mais veículos a diesel, isso acaba colocando em risco de novo a população. E quem perde com tudo isso, de novo, é a população. Então eu queria... Para concluir, senhora Clariana, por gentileza. Certo. Eu queria que vocês levassem em consideração que a falta de debate sobre esse projeto e também que esse projeto não tem um sentido técnico para poder ser aprovado. Eu não consigo entender, eu queria que os vereadores, então, explicassem o porquê desse aumento absurdo, que ele já é um prazo muito estendido, e isso afeta... Obrigado, senhora Clariana, já excedeu o tempo. Senhor Yuri Vasques. Senhor Yuri Vasques. Boa tarde, eu sou Yuri Vasques, também sou da Coalizão Clima e Eleições, e a gente faz parte também da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, que tem há muitos anos acompanhado essas questões de transporte. Segundo o plano de emergências climáticas da cidade de São Paulo, a descarbonização do transporte público é uma das metas mais importantes a gente atingir pelas ODS, pelo plano de clima do município, como uma forma da gente melhorar a qualidade do ar da cidade e trazer maior qualidade de vida para as pessoas. Cabe lembrar que no último ano, muito contribuído também com as questões das queimadas, mas a gente sabe que as emissões do transporte público contribuem pesadamente para a piora da qualidade do ar de São Paulo. A gente entende que passar uma PL como essa, a toque de caixa, numa velocidade como foi, e como a Clariana trouxe, sem uma consulta pública previamente, em que pudesse ouvir o corpo mais amplo da população, é uma questão extremamente delicada, porque a gente está lidando diretamente com a qualidade do ar e a qualidade da vida cotidiana das pessoas. A gente também está dizendo que as frotas de ônibus vão passar por uma não renovação, uma qualidade também, que a gente sabe que os ônibus elétricos vêm numa qualidade maior, já que a gente tem uma cidade que é extremamente refém do trânsito, né? Então, se a gente quer, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida do paulistano, seja na questão do ar, seja na questão dos deslocamentos, e da mobilidade urbana diária, a gente não pode deixar com que uma PL como essa passe, né? A gente pede que os vereadores tenham sensibilidade o suficiente para entender que uma cidade como São Paulo, que é
né, conhecida como a locomotiva do país, como a cidade que traz todas as inovações para as outras cidades do país, enfrente tamanho retrocesso no cumprimento de uma meta, no cumprimento de uma determinação que já foi amplamente discutido com as pessoas, que já foi tido como um benefício que a população pode receber e que talvez a gente retroceda e perca aí mais alguns anos sem que a gente consiga fazer essa transição energética do tipo de transporte de uma maneira que seja eficiente e que beneficie a população. Acho que esse é um pouco do que eu venho trazer nessa discussão. Muito obrigado, senhor Yuri. Cauê Jasmine ou Gemini, não consigo entender direito o que está escrito aqui. Cauê Janine, perdão. Agora, eu vi o senhor na tela, eu vi o nome. Desculpe, senhor Cauê. Obrigado pela presença, o senhor tem a palavra. Cauê Janine. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou da cidade a pé, da segunda cidade também. Vim fazer coro aqui ao que o Yuri e a Clarena estão falando. Esse projeto, ele é muito preocupante. A gente já teve um adiamento dessas metas em 2018. Essas metas já são largas e agora elas vão para 30 anos para a gente chegar a 100% de redução. Sem discussão com a sociedade, assim, isso não se justifica, isso vai trazer um prejuízo gigantesco para a população, não só em termos de poluição, mas em termos de adaptação da nossa cidade às mudanças climáticas. As justificativas que têm sido colocadas para esse adiamento não me parecem que têm base na realidade. A cidade tem capacidade financeira para fazer isso hoje em dia, a cidade tem capacidade operacional, inclusive com linhas de crédito do governo federal para a eletrificação da frota. E as concessionárias sabem que elas vão ter que fazer isso desde que assinaram os contratos de licitação, os últimos contratos de licitação do ônibus. O papel da Câmara é fiscalizar esse cumprimento e cobrar, e não ser conivente com, provavelmente, os interesses das concessionárias, que estão empurrando por essa alteração, e que vai causar um prejuízo gigantesco para a população. Assim. Realmente muito difícil enxergar boa-fé numa aprovação dessa que vem sem discussão, a toque de caixa no finzinho do ano, junto com a discussão do orçamento, junto com outras discussões que chamam a atenção, de uma coisa que vai ter tanto impacto. Assim, a minha filha tem 1 ano hoje. Esses 10 anos vão fazer uma diferença brutal na vida dela e na vida de muita gente, não só de criança, mas de idosos e de todo mundo, na verdade, né? Então é isso, assim, os vereadores que estão apoiando esse projeto repensem, porque vai ser muito danoso para a cidade. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, senhor Cauê. Senhora Carol Guimarães. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem, senhora Carol. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês também. E desculpa que eu estou sem a câmera ligada, mas eu teria que atualizar o computador, então por isso que eu não estou aparecendo. Eu também, novamente, queria fazer coro, e não é que sejam falas repetidas, mas são falas que eu acho que representam muitos representantes da sociedade civil. Então, a gente está falando aqui da primeira infância, a gente está falando de pessoas mais idosas, que geralmente são as terceira melhor idade, que são as populações que têm mais desafio de respiração, mas a gente está falando de todo mundo, né? Eu acho que esse PL, ele parece ser um pouco técnico, mas ele não é técnico. A gente está falando aqui de mudança climática, a gente está falando de saúde e a gente está falando de mobilidade, sabe? E algumas vezes parece que é uma coisa tão específica, mas não é. Eu acho que a gente tem que também pensar de maneira ampla. Quando a gente aumenta isso, a gente também está aumentando gastos com a saúde pública. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. A gente está falando de mortes e a gente está falando de pessoas, quando a gente conseguiu alcançar aquele ranking maravilhoso de cidade com o ar mais poluído do mundo, a gente viu como os nossos hospitais ficaram cheios, a gente viu como isso pesou em outros orçamentos. Então, eu acho que quando a gente vai para fora, né, e ganha os prêmios, especialmente São Paulo esteve no Fórum Urbano Mundial, ganhou um prêmio sobre o financiamento dos ônibus elétricos, que a gente conseguiu pensar, né, a cidade conseguiu pensar de maneira geral com a Secretaria da Fazenda e com organizações
multilaterais, em financiamento, e a gente está avançando em alguns compromissos com a Enel e tal, a gente tem possibilidade de pensar nisso. A gente está falando aqui de vidas, então a gente tem que ser mais criativo e tem que pensar não no interesse específico, mas no interesse coletivo. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando de muitas vidas. Então, a gente não pode só pesar um interesse de empresários, né, que querem estender um prazo que já foi estendido. A gente está falando de uma lei de 2009, que depois de 2018 foi novamente alterada, e a gente está alterando novamente. Então, quando que a gente vai chegar a ter isso, né? São Paulo não quer ser uma cidade inovadora, não quer mostrar qualidade de vida. Então, cadê essa qualidade de vida? O prefeito não cumpriu o programa de metas em termos de na entrega, né, dos ônibus elétricos. Novamente isso apareceu na campanha, vai entregar, e agora a gente está no fim do mandato com um PL de um vereador que está há muito tempo na Câmara, e depois ele nem vai continuar, então ele vai deixar um legado muito ruim para a cidade. Então eu falo aqui em nome de muitas pessoas, como o Cauê, eu também tenho uma filha aqui que eu gostaria de falar em nome dela e de muitas crianças. Então acho que é isso, São Paulo tem tudo para dar certo, só que a gente tem essas leis que não se traduzem na realidade. A gente tem planos setoriais incríveis que são construídos pela sociedade civil e pelo poder público, e a gente fica jogando fora isso o tempo todo. A gente tem que respeitar isso. É isso que são os nossos balizadores, nossos sinalizadores para a gente ter uma melhor qualidade de vida. É isso, muito obrigada, e espero que vocês realmente possam ouvir a gente e levar isso em consideração, porque a gente está falando aqui de política pública, todos juntos. Obrigado, senhora Carol. Agora passamos aos inscritos presenciais. Senhor Alexandre Polese, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer alguns comentários rápidos sobre esse PL. A BVA participou intensamente da elaboração da Lei 16.802, que foi objeto de intenso debate em 2017, que resultou numa lei da maior importância para a sustentabilidade do transporte público no Brasil. Essa lei se tornou uma referência nacional, se tornou uma referência internacional. Essa lei, como todos sabem, ela prorrogou por mais 20 anos um prazo estabelecido originalmente pela Lei 14.933, de 2009. Portanto, esse PL, ele corre o risco, como já foi dito, de estender ainda mais esse prazo. Quero deixar claro um pequeno detalhe, salvo engano da minha parte. Se o PL vier a ser aprovado a partir de 2024, a meta não será estendida a 2048, será estendida a 2054. Será um tempo ainda maior. Quero dizer que essa lei, ela também não resiste aos fatos que foram levantados como justificativa para esse PL. A cadeia produtiva de ônibus elétricos no Brasil está, sim, amadurecida. Talvez o que não esteja amadurecido seja os processos de créditos de carbono que são objeto de uma legislação recente. É importante destacar que o fato de nós admitirmos a hipótese de compensarmos emissões por meio de créditos de carbono não elimina o ponto central, que é garantir que ônibus de zero emissão circulem na cidade de São Paulo, garantindo melhoria da saúde pública, garantindo menor nível de ruído e, principalmente, assegurando que haja uma política de melhoria contínua do transporte público, que é do interesse, aliás, das próprias empresas de ônibus, que há mais de 30 anos, como vocês sabem, estão constatando a perda do seu contingente de usuários. Essa, portanto, é uma medida também para revalorizar o modal de transporte público no Brasil e não apenas na cidade de São Paulo.
por fim, é importante destacar o aspecto econômico dessa lei. Essa lei organizou no Brasil todo uma ampla cadeia produtiva de veículos elétricos de transporte público. Empresas de baterias, empresas de motores, empresas de carrocerias, empresas de componentes, equipamentos. Ela está desenvolvendo e evoluindo, fazendo com que a indústria brasileira se posicione melhor, não só no mercado nacional, mas se coloque como player de grande importância no mercado latino-americano e no mercado global de transporte público sustentável. Seria uma pena que nós perdêssemos esse trabalho todo, resultado de muitos anos. Para concluir, eu lembro aqui que em 2017, final de 2017, nesse mesmo plenário, o vereador Milton Leite presidiu uma sessão histórica que aprovou o PL que gerou a Lei 16.802. Eu faço um apelo ao vereador Milton Leite, nesse momento em que ele se retira desta casa, que não empane o brilho que já está inscrito na história da eletromobilidade em São Paulo e que tem o nome do próprio vereador Milton Leite como um dos grandes protagonistas. Ele assinou aquele PL junto com o vereador Caio Miranda, Gilberto Natalini. Eu faço um apelo para que ele mantenha esse grande momento da sua história parlamentar em alto grau ainda. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Alexandre. Registro a presença do vereador Marlon Luz. Convido a senhora Natália Chaves Oliveira, no mandato da vereadora Silvia, da bancada feminista. Boa tarde. Eu vim reiterar o posicionamento contrário da bancada feminista e de todo o partido, PSOL, a esse PL. Em vez de flexibilizar metas ambientais, nós, como Câmara, deveríamos estar pensando em maneiras de viabilizar as atualmente existentes. A gente está muito atrasado em relação a outras capitais da América Latina, como Santiago, que tem 2.480 veículos, Bogotá tem quase 1.500, enquanto aqui a gente tem um prefeito que não honra com seus compromissos, porque prometeu 20% da frota eletrificada durante o primeiro mandato e está terminando com 3,7%. Isso é um absurdo, considerando a emergência climática em que estamos, e não adianta ficar colocando a culpa em terceiros. Quando a prefeitura tem um caixa recorde que poderia ser usado para fazer os investimentos necessários, além de pressionar as empresas de transporte, que também têm viabilidade financeira para fazer isso. Muito obrigado, senhora Natália. Convido a senhora Ana Carolina Nunes, da Associação Cidade a Pé. É isso? Tá. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui representando a Associação pela Cidade a Pé de São Paulo. E para reiterar aqui o nosso rechaço a esse PL, primeiro por causa do processo, como ele está sendo conduzido, que praticamente sem discussão, e segundo porque eu quero lembrar que o nosso sistema de transporte público na cidade de São Paulo ele é concessionado, ou seja, executado por empresas, e a função da Prefeitura de São Paulo é cobrar com que essas empresas cumpram o que está no contrato. E quando elas assinaram esse contrato em 2019, já estava estabelecida essa meta. A Prefeitura não está cobrindo, como foi colocado aqui, em 2024, da meta de 20%, a gente passou de um pouco mais de 3%, e a função do Legislativo seria cobrar o Executivo em cumprir essa lei, e não fazer o contrário. Então, o Legislativo tinha que estar aqui perguntando por que a Prefeitura não foi atrás de amparar as empresas para ajudar a cumprir essa meta. Por que a Prefeitura não entrou no PAC, que estava destinado exatamente a melhorar a frota? Inclusive, agora, o prefeito assinou um contrato com o BNDES para facilitar a eletrificação da frota, mas isso podia ter sido feito antes em condições melhores de governança. Ao contrário, esse PL propõe não só não está ajudando, não está cumprindo o papel de cobrar a prefeitura, como está facilitando para que nunca seja cumprida essa meta. Porque a gente sabe que se está adiando para 2054, gente, essa meta jamais vai ser cumprida. Quero lembrar, todo mundo tem orgulho, que na bandeira da cidade está escrito não do Corduco, não sou conduzido, conduzo, mas nesse caso aqui, a Prefeitura de São Paulo está arrastando, não está conduzindo nada, está se arrastando, e a gente tem a maior frota do país. Então, se a gente se presta a cumprir essas metas, isso se torna um indutor da política industrial. São Paulo aqui tem a chance
de melhorar as condições para que a indústria brasileira dê conta, e a indústria brasileira tem condições de cobrir essas demandas, de melhorar e eletrificar e descarbonizar toda a frota de transporte público do Brasil inteiro. A gente tem condição de fazer isso, a gente tem dinheiro em caixa, só parar de ficar gastando dinheiro com asfalto. E eu vou dizer uma coisa, como usuária de transporte público, que eu acho que não sei se é o caso da maioria dos vereadores dessa Câmara, a gente que usa ônibus sabe que os ônibus elétricos, eles fazem muita diferença. Eles têm menos ruído, eles não ficam trepidando tanto quanto, eles são muito mais confortáveis de usar e, além de tudo, a gente está falando de uma questão de saúde. Não é só direito ao transporte de qualidade, é uma questão de saúde, porque a poluição mata e ela já está matando. A gente está falando aqui de poupar. Seriam poupados até 180 mil vidas até 2030, se essa... eu não lembro, mas enfim, se fosse cumprida essa lei e não está sendo cumprida, e a gente está aqui fazendo um apelo para que a Câmara cumpra a sua função de cobrar a Prefeitura em cumprir a lei, e não o contrário, e não fazer lei para que ela consiga descumprir o que já tinha se comprometido em fazer. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Carolina. Registro a presença do vereador Fábio Riva e do vereador Marlon Luz. A vereadora Luana tem a palavra. Obrigada. Boa tarde ao presidente Rubinho, os vereadores estão presentes de forma online e as instituições, coletivos, entidades, sociedade civil aqui presente. Eu fiz questão de passar nessa audiência pública, primeiro para informar a todos os cidadãos, a todas as pessoas da sociedade civil presentes, que esse projeto, infelizmente, foi aprovado em primeira votação numa quebra do que tinha sido combinado, do que tinha sido acordado nessa semana. Esse projeto não deveria ser votado nessa semana. Ele deveria ter tido mais tempo de debate, mais tempo de diálogo, e o vereador Milton Leite, o presidente Milton Leite, colocou para votar, de uma forma bastante repentina. Então, queria colocar esse primeiro problema do método em que esse projeto foi colocado aqui. Eu nem preciso falar sobre o mérito. Sobre o mérito está mais que colocado, assim, que é um retrocesso grande para a cidade de São Paulo, é uma cidade que assumiu um compromisso que deveria ser liderança do ponto de vista nacional para conseguir, enfim, ter uma frota que é menos poluente, para conseguir eletrificar mais os carros, para conseguir ser exemplo, na verdade. É a única cidade do Brasil que tem caixa, na verdade, para fazer uma operação dessa. Nenhuma outra cidade do Brasil tem caixa, tem orçamento para fazer uma mudança de frota como São Paulo tem. Se São Paulo não fizer, esse movimento não vai acontecer a nível nacional, essa é a verdade. Então, é bastante responsável essa medida. A gente viu, nesse ano de 2024, as consequências da catástrofe climática de forma muito presente em São Paulo. No Brasil inteiro, mas muito aqui. A gente teve enchentes no começo desse ano. É muito provável que a gente vai passar novamente por novas enchentes. A gente teve tempo seco, que também tem a ver com a poluição gerada a nível urbano. Então, a gente está sentindo. Assim, eu sou trabalhadora da saúde, O que a gente teve de aumento de demanda de desconforto respiratório nas UPAs de São Paulo não foi brincadeira. Isso não é uma coisa que a oposição está inventando. A gente teve aumento concreto da pressão sobre o SUS por questões respiratórias nesse ano, vereador Rubinho. Isso é algo que tem consequência em várias áreas, na saúde, na habitação, na qualidade de vida, em uma série de camadas, da nossa vida social na cidade. Então, estender esse prazo, na prática, é dar uma carta branca para desmontar uma política que estava indo na direção de uma frota de carros elétricos e de um sistema de transporte menos poluente. É irresponsável, é negligência e é, mais uma vez, colocar a questão climática como bobagem, como parcial, quando a gente está sentindo na pele, principalmente quem mora na periferia, as consequências de não ter uma política de preparação da cidade para a catástrofe climática. Então, queria dizer para vocês que nós, bancada do PSOL, tenho certeza que os parlamentares, a gente está contrário a esse projeto. É muito importante que a gente continue em mobilização, em articulação, porque é importante ter a presença dos senhores, da sociedade civil aqui presente, no dia em que a presidência tentar votar em segunda. É muito importante a vinda em audiências públicas, é fundamental ficar registrado a posição da sociedade civil, mas mais importante ainda é a gente conseguir ter a presença de todos no momento em que se tentar votar em segunda votação. Vai ser importante a gente conseguir fazer bastante força e mostrar a posição da sociedade. É isso, muito obrigada, espero ver os senhores aqui também na Câmara no dia que se tentar votar esse projeto em segunda. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Luana. Senhor Rafael Calabria, Coalizão Respirar.
Olá, boa tarde, nobres vereadores, Luana, vereador Rubinho Nunes. Venho falar aqui também como mais uma pessoa, assim como o colega Peled, que acompanhou a votação do projeto de lei que se tornou a Lei 16.802, e queria ressaltar um ponto importante. A lei, ela teve na sua elaboração por mais de um ano um amplo debate com a sociedade civil, com a sociedade como um todo, com especialistas, com as empresas, e foi feito um longo debate para se estabelecer o prazo de 20 anos que foi colocado nela, considerando a dificuldade de carregamento, como a prefeitura tem alegado agora, a dificuldade dos micro-ônibus, que tem um mercado menor de elétricos ainda. Então, aquela lei teve um grande debate para chegar num prazo de 20 anos, que já era largo naquela época, que já não era tão inovador como São Paulo poderia ser, e essa lei agora vem tentar, em uma semana, atropelar todo um debate que foi feito sem nenhuma justificativa. E colocar que aquela lei de 2018, ela já foi um adiamento. A lei original previa a eletrificação da frota de São Paulo até 2018. Foi uma lei de 2009 do vereador Gilberto Natalini, aqui dessa casa também. E a parte também do debate da Lei 16.802 foi a criação do Confrota, o Comitê de Acompanhamento da Substituição da Frota, que está muito devagar, tem limitado a participação da sociedade civil, e a lei previa que até abril de 2020 fosse divulgado o cronograma de eletrificação da cidade de São Paulo. E até hoje, 2024, não foi feito. Então, a gente está com 6 anos de atraso de dados para poder ver, de fato, essa dificuldade que a prefeitura tem alegado. Agora, um ponto importante, a dificuldade de carregamento, ela tem sido debatida há décadas no setor de ônibus elétrico, e se sabe que é uma barreira. O que aconteceu aqui na cidade não foi uma dificuldade de carregamento, foi um erro da prefeitura, que ela passou essa responsabilidade para os empresários comprarem o carregamento, enquanto as cidades que estão avançando, como Cascavel, como Salvador, como São José dos Campos, elas estão adquirindo a infraestrutura e implementando na sua cidade, para conseguir viabilizar a política pública, não esperando que os empresários façam. Então, a gente está assistindo um erro da prefeitura e não uma dificuldade. Não é à toa que Cascavel, que é muito menor que São Paulo, não tem uma SP Trans com mais de 1.000 funcionários, está chegando a metade da frota elétrica, e São José dos Campos está concluindo um contrato agora para chegar a 100%. E São Paulo, que tem a SP Trans, tem a Secretaria de Transportes, tem uma equipe gigantesca, não consegue por erros da prefeitura. Por fim, queria colocar aqui, essa dificuldade ela é sabida, não é novidade, é um erro da prefeitura e não tem justificativa. A prefeitura acabou de assinar com o BNDES um acordo para eletrificar a frota. A prefeitura, no começo desse ano, conseguiu fechar o formato de subvenção da frota, então ela está definindo as ferramentas, tudo bem que com atraso, mas está definindo ferramentas para eletrificar a frota, vai agora querer mudar o prazo, sendo que ela nem viu a ferramenta que ela desenvolveu e implementada. Então é um momento errado, é um formato errado, atropelou todo o debate e a justificativa da prefeitura não procede. A prefeitura está errando, o vereador Milton Leite está errando na argumentação e ele acompanhou muito bem o debate em 2018 que a gente participou aqui nessa casa. Obrigado, vereadores. Muito obrigado. Convido agora o senhor Rafael Drummond. Boa tarde a todas e todos. Sou Rafael Drummond, sou representante aqui da vereadora eleita Renata Falzoni. Eu quero realmente entender qual que é a pressa nesse PL. Por que que ele está sendo apresentado e está sendo atropelado todas as instâncias de discussão com não só a sociedade civil, mas também com a própria Câmara, né? Se passou o rodo, o trator por cima das comissões, não tem nenhum parecer, não tem nenhuma análise do mérito dessa lei. E outra, a própria argumentação da lei não tem dados que possa embasar essa mudança. Por que mais 16 anos, além dos 20 que a gente já tinha dado, em cima dos 10 que a gente teve da lei original de 2009? Então, se a gente tivesse começado lá em 2009 no processo e continuado, por exemplo, com a implementação de ônibus a etanol, com a implementação de ônibus a biodiesel, a implementação de gás natural e tecnologias que já estão implementadas, já estão bem consolidadas, não só elétrico. E outra, por que que estamos desmontando também a rede de trólebus da cidade? Que já vem lá do começo dos anos 2000, mas o prefeito, que foi reeleito agora, está se propondo a finalizar esse processo. Totalmente contraditório, né? O que a gente está tendo de processos que a cidade se propõe a fazer, e aí se a gente aprova esse PL, a gente está assinando o termo de incompetência de que a gente consegue implementar uma política pública, né? E o que a Câmara está querendo realmente
levar à frente. Então, com muita tristeza, eu, como planejador urbano, como planejador de transportes, ver que outras cidades estão implementando de melhor forma. Tem exemplos internacionais que a gente pode seguir e a gente sabe onde estão os erros, né? Já existe o financiamento, a cidade de São Paulo já está financiando, subvencionando as empresas, o governo federal já está abrindo linhas de crédito, né? Só que a gente não amarrou com a relação à infraestrutura de como, por exemplo, a Enel, que é a concessionária, e as empresas de ônibus que são as responsáveis pelas garagens, vão conseguir implementar esses sistemas. Então, por que esse PL não está falando nada sobre isso? Não está dando nenhuma linha de crédito, não está dando nenhum prazo com relação a essa infraestrutura. Porque se a gente coloca simplesmente na conta de que a gente não pode colocar mais ônibus e a indústria é capaz de fornecer, é porque tem uma outra linha que não está sendo nem mesmo discutida, nem mesmo citada nesse PL. Então, assim, totalmente irresponsável o processo e até mesmo o conteúdo desse PL. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Convido agora a senhora Maria Vitória Bellini, do Instituto AR. Boa tarde a todas. Está um pouco alto. Espera só um minuto. Você quer que eu peça para diminuir a base do microfone? Não, segura aqui. Tá bem. Boa tarde a todas, a todos. Eu venho falar em nome do Instituto AR, que é uma organização sem fins lucrativos que atua especialmente com a saúde no debate climático. Há mais de 15 anos a gente acompanha a questão da qualidade do ar no Brasil. E eu vim aqui simplesmente para representar a nossa posição, que é de extrema... a gente está abismado, literalmente, com esse projeto, porque ele representa um retrocesso enorme em relação às políticas ambientais. E eu gostaria de lembrar aqui que a poluição do ar, ela mata pelo menos 50 mil pessoas, isso só no Brasil. E mundialmente falando, a gente consegue chegar a um número aí de 600 mil crianças, né, nesse número, e aí a gente sobe para 7 milhões. Então, é uma questão que ela não é mais algo que a gente pode deixar de lado, como a gente tem deixado. O Instituto AR, em parceria com o Greenpeace, fez um estudo há uns anos atrás, que é um estudo de projeção que entende que se a gente não fizer nenhum tipo de ação relacionada à qualidade do ar, no Brasil a gente teria um número mais ou menos aproximado de 180 mil mortes entre 2017 e 2050. Então, com a aprovação desse projeto, a gente está simplesmente apoiando esse tipo de situação que vai acabar acontecendo de uma forma ou outra. Então, é isso. Eu peço assim, a reconsideração, eu, como institutuária, peço a reconsideração disso. E, então, a gente deixa aqui até uma pergunta específica para entender, que a gente gostaria de saber o que justifica esse atraso, esse projeto de lei nesse momento. Num ano em que São Paulo entrou no ranking de cidades, metrópoles mais poluídas do Brasil. Obrigada. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, perdão. Tá. Está encerrada a presente audiência. Agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima tarde.